Amanhã a Petrobras divulga mais um balanço. Amanhã é dia 1º de março, hoje é dia 28, 2 da tarde, 2h30 da tarde. Eu queria mostrar para vocês o que a gente está vendo aqui em termos de análise técnica. Primeiramente aqui no gráfico semanal, eu vejo a Petrobras trabalhando dentro desse canalzão de alta aí, de longo prazo, vem lá desde depois da crise do Covid. Lá no último sinal mais feio foi aqui mais ou menos na época das eleições, né, do segundo turno, onde o mercado tenta romper o topo, deixa esse sinal de venda aqui e vem testar a base desse canal. Depois disso o mercado testa a base do canal e vem aqui testar as retrações exatamente na retração de 50% dessa perna de baixo. Também testando aqui a média móvel de 20 semanas. É interessante que o preço, apesar de estar fazendo alguns fechamentos acima da média, a média continua caindo, né? Continua em movimento de baixa, em direção ao movimento de baixa, né? A média móvel. E isso não é um sinal muito interessante também. Você percebe que isso aconteceu outras vezes. Percebe que aqui a média ainda está subindo, mais ou menos de lado, né? Mas ainda subindo. E o preço fazendo fechamentos abaixo. E depois o que acontece é continuidade do movimento de alta. Pode ver isso em outros momentos também, aqui atrás. Preço fechando abaixo da média móvel, porém a média móvel ainda subindo. O que acontece? O preço volta a subir. Esse é um padrão bastante interessante. E é mais ou menos o que está acontecendo agora, só que invertido, né? Preço fechando acima da média móvel, mas a média móvel ainda descendente. Não é um sinal muito interessante. Quem vê o mercado dessa forma vai imaginar então que o mercado vai fazer uma perna de impulso. Essa aqui seria uma perna de correção e viria fazer uma nova perna de impulso. Teria alvo mais ou menos nessa região de R$117. Desculpa, R$17. Seria o primeiro alvo, pensando que vai dar continuidade para o movimento de baixa. Claro que antes disso, ele tem essa baita resistência aqui, né? Que é essa linha de tendência de alta, o próprio canal de alta, que é mais ou menos nessa região que ele vai encontrar uma resistência forte. Depois disso vem testar uma outra resistência na região dos R$20, R$21. E aí uma resistência mais forte só lá nos R$15. Então, para quem está pessimista com Petrobras, realmente tem bastante espaço para cair frente ao que ela pode subir, né? Acho que essa aqui é a grande dificuldade aqui, né? Porque se ela tenta subir, ela vai encontrar logo aqui esses últimos topos como uma resistência bem forte. É difícil até imaginar a Petrobras rompendo o topo com toda essa conjuntura aí política, né? Mas enfim, tem um upside de uns 15% a 20% até atingir os próximos topos. Agora para cair tem muito espaço para cair. Só nessa primeira resistência que seria a linha de tendência de alta, ou o canal de alta 8%, para atingir aí essa primeira resistência 18%, e depois menos 40% para atingir essa resistência lá nos R$15. O que a gente pode fazer aqui também é traçar um Fibonacci de todo esse movimento de alta. De onde é que estaria a retração ali de 50 e 618. Mais ou menos a mesma região, né? Então, a retração de 50% dessa perna de alta está lá na região dos 19,50 e retração de 618 na casa dos R$16. Então, esses alvos estão conversando bem com o Fibonacci. Já no gráfico diário, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, mais um detalhe, o mercado já está querendo perder. Eu estava desenhando
essa linha aqui de tendência de alta, né, no gráfico diário, que num cenário um pouco mais amplo aí é um triângulo de alta, né, e tudo indica que hoje o mercado já está rompendo esse triângulo para baixo, o que traria realmente os preços, se isso for confirmado, né, traria os preços realmente para essa região aqui da linha de tendência de alta do canal, né, de mais de longo prazo. Uma outra análise que eu quero fazer é comparar aqui o preço da Petrobras com o preço do petróleo, né? A principal referência para a Petrobras é o Brent. A gente percebe que existe uma forte correlação entre o preço das ações da Petrobras e o preço do petróleo. No caso que é a Petrobras em azul e o petróleo em laranja. Na maior parte do tempo você percebe que os preços estão coerentes, né? Estão se acompanhando, digamos assim, né? Que faz sentido. Petrobras tem o seu ativo, né, o seu principal ativo, que são as reservas provadas em petróleo. Então, quando essa cotação muda, o valor da empresa muda, né? O valor patrimonial da empresa muda. E aí isso leva aos investidores a recalcularem o que eles entendem ser o preço justo dessa ação. Estou filtrando aqui é o retorno em percentual, né, tanto da Petrobras como do petróleo, desde mais ou menos ali da crise do Covid. E você percebe que a Petrobras se recupera forte junto com o petróleo, né? E a gente começa a ver uma divergência mais considerável só aqui a partir dessa data, né? 22 de junho do ano passado. E você percebe que a Petrobras continua subindo e enquanto o petróleo está caindo. Esses dois picos aqui do petróleo foram a guerra da Rússia, né? Foi quando o petróleo deu aquela disparada e depois ele veio corrigindo aqui para estacionar na casa dos $80, que é o que está mais ou menos hoje. Então você percebe que depois desse período o petróleo vem fazendo uma correção e Petrobras não corrige, pelo contrário, ela continua subindo. E esse é um fator interessante, porque eu acredito que um dos fatores que está influenciando é a questão dos dividendos, né? Foram períodos em que Petrobras pagou dividendos bastante consideráveis, que fez a galera aumentar aí a percepção de valor da empresa. E algo parecido, mas não tão preeminente assim, acontece com as outras petroleiras, que também é interessante a gente fazer uma comparação, né? Pode colocar Shell, podemos colocar BP, colocar Chevron, Exxon. Então, o gráfico pode estar um pouco confuso, mas petróleo é o laranja, Petrobras o azul e as outras cores as demais petroleiras aí. Interessante que todas elas, a partir desse segundo pico aqui do preço do petróleo, todas elas vêm apresentando uma alta, né? Mesmo com o petróleo caindo, elas vêm subindo. E aí, bom, aí fica para quem entende mais de fundamentos, mas a percepção é que o petróleo pode vir a subir novamente, né? Com as incertezas de guerra e, enfim, toda a questão energética envolvendo o cenário geopolítico. Isso faz com que essas petroleiras continuem se valorizando, embora o preço do petróleo esteja corrigindo, né? E o mesmo aconteceu com Petrobras, porém teve essa distorção bem grande aqui, né, no preço de Petrobras. E me parece que agora ela veio para uma região em que ele estabiliza e corrige essa distorção, né? Isso aqui é um ganho percentual, né? Não quer dizer que ela vale mais ou algo do tipo, mas sim que ela subiu mais desde essa data inicial, provavelmente porque lá atrás ela já estava com o preço descontado. Mas o que chama a atenção aqui é essa variação, essa discrepância, né, que aconteceu ali no próximo do período de eleições, né? Acredito porque se falava muito em privatização e também tinha a questão dos dividendos. Então isso aqui gerou uma expectativa, creio eu, que a gente vê que
tanto com relação ao preço do petróleo, quanto quando comparado com as outras petroleiras, você vê que isso realmente foi uma distorção e me parece que essa distorção está sendo corrigida aqui nesse período, né? Parece que ela já voltou para uma região de estabilidade e coerência com o mercado. O próprio preço do petróleo também já estabilizou, né? Não está nem subindo nem caindo, continua preso aí nessa caixinha. E, então era de se esperar que as petroleiras estivessem já com o cenário lateralizado juntamente com o preço do petróleo. Isso é o que os números mostram. Claro que a partir daqui, se a gente entende que isso aqui seria uma região de estabilidade de preço justo dessa ação, então para que isso mude drasticamente tem que ter algum fator externo, né? Ou uma mudança drástica no preço do petróleo, ou alguma mudança na direção da gestão da empresa, enfim. Não me parece que nós temos um fato novo ainda, né? Apesar que hoje teve notícia aí, e aí eu deixo para cada um fazer a sua própria análise. Bom, resumindo, minha visão para a Petrobras é mais baixista. Se confirmar esse candle vermelho aqui, fechando abaixo dessa linha que a gente tinha desenhado, o movimento bem provável vai ser vir testar essa linha de tendência de alta de longo prazo e ver o que acontece nessa região e caso perca, vir testar aqui os R$20, 20, R$21. E aí o cenário já fica bem feio, né? Mas também, o que eu acho que é mais provável é o preço continuar consolidando aí nessa região, né? Pode ser que ele fique preso aqui nessa caixinha de entre 26 e 20 por um bom tempo ainda. Como a gente viu, o cenário para o petróleo parece ser de estabilidade, parece que os preços acharam uma região de conforto, digamos assim, né? Então isso não deve trazer grandes movimentos para as petroleiras. Então entendo que, a menos que tenha algum fato muito diferente em termos de gestão, em termos de ativos da Petrobras, não deve fugir desses patamares nos próximos períodos. Beleza? A gente tem um grupo no Telegram onde a gente envia recomendações de swing trade. As recomendações são gratuitas por enquanto, né? O grupo é aberto por enquanto. E as recomendações são todas baseadas em inteligência artificial, né? Eu desenvolvi um algoritmo que me dá sinais de compra e venda baseado em machine learning, né? Um algoritmo de aprendizagem de máquina. E usando isso e mais análise técnica, um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, eu mando as recomendações lá no grupo, né? Mais ou menos 80% do trabalho é automatizado, é feito pelo algoritmo, não por mim. Eu faço apenas um filtro final e a gente manda as recomendações lá no grupo. Beleza? Estão todos convidados, o link está na descrição do vídeo aí. Beleza? Obrigado. Até a próxima.